Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e tenho feito aqui uma leitura desse livro aqui, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante. Finalizei o primeiro capítulo e darei início agora ao segundo, Uma Instituição para Loucos, Doentes e Sãos. Esse capítulo aqui é o segundo do livro, página 21, e ele começa com uma citação do Anthony Artaud, que é o seguinte: amanhã de manhã, na hora da visita, quando, sem nenhum dicionário, tentarem se comunicar com esses homens, queiram lembrar e reconhecer que, diante deles, os senhores têm uma única superioridade: a força. Isso aqui foi uma carta do Anthony Artaud, não sei se diz assim, Artaud. Ele e os autores do manifesto da La Révolution Surréaliste, a Revolução Surrealista. É uma carta aos diretores dos hospícios, né? Aqui incluindo, né, dentro desses autores, o Basaglia, que é um nome fundamental para se pensar reforma psiquiátrica, né, antimanicomial, tudo isso. E é interessante essa citação porque está dizendo de um lugar, né, daquele que faz parte da instituição, que vai tratar e cuidar do louco aqui entre aspas, né, da pessoa, no caso aqui, em situação de internação psiquiátrica, hospitalar, né, e fala sobre isso, né, a única superioridade que supostamente esses diretores de hospital têm contra os loucos, os internos, é a força. Isso pode dizer de muita coisa, né, inclusive do poder. Para dar prosseguimento à discussão, né, a gente vai falar agora aqui a respeito do alienismo. Foi uma ciência que antecedeu a ciência psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Quando falamos em alienismo, começamos nos referindo a Philip Pinel, um médico que ficou conhecido como o pai da psiquiatria, sucessora do alienismo. Pinel participou ativamente dos acontecimentos da Revolução Francesa, que foi um processo e um período que marcou a história da humanidade, e, em parte, devido a esse motivo, suas ideias e feitos ainda hoje repercutem em nossas vidas. O Pinel, né, para quem não conhece esse cara aqui, ele tá diretamente ligado ao início da ciência psiquiátrica, do alienismo, né? Inclusive, no senso comum se diz sobre isso, né? Se a pessoa se usa essa expressão, né? Fulano é Pinel, né? Fulano é louco, de forma pejorativa até, né? Na verdade, o Pinel é o cara que possibilitou um primeiro olhar aí para essas pessoas. A gente vai ver aqui como se deu isso, né? A Revolução Francesa foi um momento histórico ímpar, palco de várias transformações econômicas, sociais e políticas, que tem muita importância para a área da medicina e o campo da saúde, e, em nosso interesse particular, para a história da psiquiatria e da loucura. A Revolução Francesa, né, assim, vocês devem já ter ouvido falar alguma coisa, nem que seja na escola, mas traz aquelas três palavras, né, igualdade, fraternidade e liberdade, né. A gente pensa muito assim, a Revolução Francesa talvez como ali os primórdios de uma democracia, né, que aí revoluciona várias ideias, vários campos, inclusive o campo da loucura e da psiquiatria, né. Uma dessas transformações aconteceu na instituição que conhecemos como hospital. Atualmente, quando falamos em hospital, nos vem à mente a imagem de uma instituição médica. Corredores com enfermeiras, enfermarias e doentes deitados em camas e assistidos por médicos e enfermeiros. Não poderia ser diferente. O hospital é o espaço mais importante de exercício da medicina, o lugar legítimo, né?
Mas não foi sempre assim. O hospital, por mais estranho que isso possa parecer nos tempos atuais, não era uma instituição médica. Foi criado inicialmente na Idade Média como instituição de caridade, que tinha como objetivo oferecer abrigo, alimentação e assistência religiosa aos pobres, miseráveis, mendigos, desabrigados e doentes. E não seria de se estranhar que um pobre, miserável mendigo não fosse também doente. Por isso, para denominar tais instituições religiosas, utilizou-se a expressão hospital, que em latim significa hospedagem, hospedaria, hospitalidade. É muito interessante aqui essa parte, porque, mais uma vez, a gente se dá conta de que as coisas não são naturais, né? Não brotam já com significados e funções, elas mudam. Né? Você vê aqui que, inicialmente, o hospital não era necessariamente um lugar de exercício da medicina. Tinha como ideia acolher pessoas que estavam na rua, que eram miseráveis, que não tinham para onde ir, né? E assim, aqui fala, né? Não é estranho pensar que o mendigo logo estava doente também, né? Por questões de insalubridade, de privações, né? Mas assim, a questão da doença ela era ainda secundária. Né? A primeira ideia aqui era de caridade, uma ideia bastante religiosa, inclusive, né? Bastante cristã, vamos dizer. Para George Rosen, um dos maiores estudiosos da história da medicina e das políticas de saúde, um dos valores básicos que motivaram o surgimento dos hospitais foram os ensinamentos de Paulo, o apóstolo, que pregava a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Dessa forma, a partir do século IV, do pioneiro hospital criado por São Basílio em Cesareia, isso lá na Capadócia, no ano 369 e 372, muitas outras instituições dessa natureza foram criadas com a mesma finalidade. Aqui, né? Vem muito com esse viés cristão, né? Cita aqui um dos valores que motivou o surgimento desses hospitais foi ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo, né, que prega ali a questão da caridade. Né? Daí é importante aqui fazer um parênteses sobre essa questão de caridade, porque podem pensar, legal, né, está pensando em ajudar. Sim, eu acho que nesse momento histórico aqui, isso aqui foi até revolucionário, vamos dizer, né? Porém, quando a gente pensa em caridade, vem muito a ideia de uma relação desigual. Aquele que faz a caridade num nível hierárquico superior e aquele que recebe a caridade num nível menor. Né? Então não tem um reconhecimento ali de uma potencialidade, de uma autonomia. Né? E muitas vezes a caridade, claro, ela ajuda as pessoas que precisam, mas no seu fundamento, na sua estrutura ali, ela traz muitos benefícios para quem faz a caridade. Então também é um exercício narcísico, né? E por isso tem seus limites. Né? Enfim, por meio de um longo processo, que certamente não foi da noite para o dia, o hospital foi transformado em instituição médica. Até o momento dessa transformação, a loucura e os loucos tinham múltiplos significados, de demônios a endeusados, de comédia e tragédia, de erro e verdade. Múltiplos e plurais eram também os seus lugares e espaços, ruas e guetos, asilos e prisões, igrejas e hospitais. A loucura, né, aqui os loucos, esses múltiplos significados, né, como se entendia até então, né, tinha muito uma mística, uma mitologia, uma ideia muito envolta de fantasia, né, do louco como aquele, ou, sei lá, regido por demônios, ou um ser iluminado, divino, né, que diz a verdade, que vê além da verdade, né? Ou então aquele louco de comédia e tragédia, aquele que representa o ridículo cômico da vida, não sei, ou até o trágico mesmo, né?
Tem aqui erro, verdade, todas essas ideias estavam em torno da loucura e do louco. Não se tinha um estudo, um olhar mais crítico e amplo para isso, né? E os lugares a qual eles eram vinculados, né? Na rua, no gueto, no asilo, prisões, igrejas, hospitais. Não sei se hoje é tão diferente, mas enfim. No século XVII surgiu uma nova modalidade de hospitais, não exclusivamente filantrópicos, mas que passaram a cumprir uma função de ordem social e política mais explícita. Vejam, aqui a gente já vai passando de um viés religioso, filantrópico, de caridade, para um viés que sugere uma ordem, daí a coisa pode ficar um pouquinho mais densa, né? Estou me referindo ao Hospital Geral, criado a partir do ano de 1656 pelo rei de França. Para o filósofo Michel Foucault, o advento do Hospital Geral foi de fundamental importância para a definição de um novo lugar social para o louco e a loucura na sociedade ocidental. Olha só, aqui o Foucault é um cara importante que ele se debruçou muito sobre a questão da loucura, das instituições, e ele vai pontuando aqui a importância de um lugar social para o louco. Vejam bem, a gente falou agora há pouco aqui dos lugares e espaços, né, que eram ruas, guetos, asilos, prisões, igrejas, hospitais. Aqui se define um lugar específico para olhar para esse sujeito, dentro de uma instituição fechada, sempre cuidado, sob uma tutela, né? Ao estudar as origens da medicina moderna e da psiquiatria, Foucault referiu-se ao Hospital Geral como a grande internação ou o grande enclausuramento, aproveitando inclusive uma expressão utilizada na época, que destacava o fato de a instituição exercer a prática sistemática e generalizada de isolamento e segregação de significativos segmentos sociais. Aqui vocês já percebem aí uma virada na ideia, né? Antes era acolher, dar assistência, dar um espaço, uma caridade, né? Aqui já vem mais no sentido de isolar mesmo. Como foi dito aqui, o lugar social para o louco, então, é nesse grande enclausuramento, como diz Foucault. Enclausurado, isolamento, segregação, colocar a parte fora da sociedade. E, assim, significativos segmentos sociais, porque a gente não estamos falando só daquela pessoa vista como insana. Aí a gente está abrangendo classe social, né, costumes morais. Então, todo aquele que não seguia a norma, né, de normal, de algum modo era colocado nesse lugar, longe da vista da sociedade supostamente organizada, né? De fato, o artigo 6 do Decreto de Fundação do Hospital Geral destinava aos pobres de todos os sexos, lugares e idades, de qualquer qualidade de nascimento, e seja qual for sua condição, válidos ou inválidos, doentes ou convalescentes, curáveis ou incuráveis. Isso é uma citação do Foucault. Nas palavras dele, né, do Foucault, para a gente fechar aqui, trata-se de recolher, alojar, alimentar aqueles que se apresentam de espontânea vontade ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade real ou judiciária. Vejam bem, né? Aparece aí instituições autoritárias que vão definir o lugar dessa pessoa, né? É preciso também zelar pela subsistência, pela boa conduta e pela ordem geral daqueles que não puderam encontrar seu lugar ali, mas que poderiam ou mereciam estar ali. Essa tarefa é confinada aos diretores nomeados por toda a vida e que exercem seus poderes não apenas nos prédios do hospital, como também em toda a cidade de Paris, sobre todos aqueles que dependem de sua jurisdição. Vejam que aparece aí o poder, seu exercício e suas finalidades. Vamos encerrar por aqui por enquanto. Começamos aí a pensar e a ver a história do hospital, a origem do hospital, a origem da psiquiatria. E
continuamos aí no próximo vídeo, em outro momento. Saúde mental e atenção psicossocial. Paulo Amarante.